Luiz Fernando, que é o nosso preletor nessa manhã. Glória a Deus. Deus é bom. Vamos orar por ele em nome de Jesus. Pai querido, Pai Santo, que está o teu ungido, Pai querido. Senhor, coberto o teu filho com teu sangue. Renova as forças do teu ungido. Senhor, dá saúde ao pastor Luiz. Toca desde o alto da cabeça à planta dos seus pés. E dá uma unção de cura nesta manhã, teu filho. E abençoa ele, Pai querido. Que a palavra que ele trouxer para nós seja um alimento para a nossa alma. Que a gente sinta a tua presença e o renovo do Senhor se apresente aqui na vida de cada uma de nós. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz para os irmãos. Pode sentar em nome de Jesus. Eu louvo a Deus por estar aqui nesta manhã. Confesso aos irmãos que um pouco debilitado, né? Mas Deus nos sustenta pela sua destra. E ontem até estava orando por questão de enfermidade. Eu falei assim, eu estou precisando. Mas Deus sabe de todas as coisas. Nesta manhã está aqui para nos abençoar, para fazer grande o seu nome. Então eu louvo o Senhor. Eu estava até preocupado, vou passar por verme, por antes de pregar. Mas Deus tem nos dado essa graça, a vista está melhor, está melhorando. E nós estamos aqui para ser usado pelo Senhor, debaixo da sua graça. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Eu estava numa sexta-feira numa reunião com amigos, comendo uma pizza, e até diria que ia trazer algo que Deus tinha colocado no meu coração, duas palavras que estavam latentes. Estou pregando hoje aqui, né, dia 27, e vou pregar dia 10, depois da Cátia, depois do Berno. E eu falava que ia falar sobre algo que Deus tinha colocado no meu coração, mas 4 dias atrás eu acordei com essa palavra falando muito forte ao meu coração. E eu estava até questionando com Deus e novamente, né, um pouco debilitado, eu orei deitado. A gente ora deitado também, não é só de joelho não. Aí, negócio interessante, velho, que eu vi um prato que vinha em minhas mãos com vários tipos de comida, um prato com vários tipos de comida dentro do prato. Eu não sei o que Deus tem para esta manhã, mas com certeza Deus tem algo reservado para mim e para ti, através dessa palavra. É um texto muito emblemático e não vou falar da questão teológica, vou falar alguma coisa, mas não vou ficar preso a certos princípios que está aqui, não fugindo da palavra e nem ferindo o texto sagrado. Capítulo 13 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, tem como diz: Jesus lava os pés aos discípulos. Tem professores aqui, né? Eu fico até... Mas Deus colocou no meu coração uma palavra. A gente vai usar a parte teológica e a parte daquilo que Deus fez saltar aos meus olhos, ao meu coração. Amém? Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Então já estava sabendo. Como havia amados os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabado a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. E depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingida. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe dissera: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse:
o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tem parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés. Pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele que o havia de trair. E por isso disse: nem todos estão limpos. Estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é um servo maior do que o seu senhor, nem um enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizestes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Amém? Amém. Eu sei que isso aqui é só para professor como antes, né? Mas é um texto que Deus colocou no meu coração para falar. Eu vou ficar parado porque eu não estou podendo andar. Para falar sobre algo importante para nós nesse tempo chamado hoje. Estamos chegando ao final do ano e muitos com muitas expectativas e frustrações também. Na verdade, muito se esperou e pouco se aconteceu para muitos. E há quem diga que muitas mensagens, quando chega no final desse tempo, fala assim: não, calma que o ano não terminou, tem muita coisa para acontecer, né? Sempre essa palavra para gerar um pouco de expectativa e de esperança, para a pessoa não desanimar. E muitas das vezes nós tomamos isso como também uma esperança. O ano não terminou, a verdade é isso, né? Tem 4 dias pela frente, hoje é 27, 4 dias ainda nos resta, não é isso? 96 horas, não é isso? 96 horas, com mais uma são 97 horas que ainda nos resta para terminar esse ano. Um pouco mais de 6 mil minutos, né? Então falta pouco tempo para terminar, mas bastante tempo para aquele que ainda está na expectativa. Então quando está chegando perto do fim, muitas das vezes nós desacreditamos naquilo que ainda não aconteceu, porque já está perto do fim e não vai acontecer. Mas o outro busca uma força, uma esperança para que se agarre em alguma coisa, para que naquele pouco tempo que ainda resta, venha acontecer algo. E aqui estava chegando já perto do fim. Estava algumas horas antes do Jesus ser entregue e de ser crucificado, antes da consumação daquele propósito ao qual ele havia nascido. Então esse diálogo, esse acontecimento que só o Evangelho de João narra, descreve, aquelas horas que antecedem a crucificação, né? Ele tem aquele diálogo com os seus discípulos, ele com os 12, estavam presentes ali para dar as últimas instruções e
fortalecê-los para aquele momento que estava para chegar. É algo que, naquele momento, parecia muito difícil, né, as entender o que estava para acontecer. Então Jesus Cristo, nesse momento, disse, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora, ele sabia o tempo, estava próximo e eu precisava instruir, passar adiante aquilo que estava para acontecer e também prepará-lo para aquele momento. Então eu sei que tem linha de raciocínio sobre essa questão de lavar os pés, de Jesus se apresentar como servo humilde e dar exemplo. E muitas das vezes nós estamos diante de alguns dilemas na nossa vida que nós não entendemos. Então Jesus, ele se levanta de uma ceia, de um cenáculo que ele está ali reunido, pronto para ceiar. O texto ainda vai dizer que está dizendo que terminou, mas dá para entender que não havia terminado ou nem ter iniciado a própria ceia, mas ele toma a iniciativa de lavar os pés do seu discípulo. Algo que era incomum de um senhor lavar os pés do seu servo, porque isso era atribuição para os servos. Então ele muda por completo o conceito que havia na cultura judaica naquele momento. Se nós pegarmos lá para trás, até alguns estudiosos dizem que era costume do senhor da casa fazê-lo, mas com o passar do tempo foi transferida para os servos. Ou seja, um serviço fora terceirizado, porque julgava que isso não seria digno de quem tem um poder, uma autoridade. Então, muitas coisas está aí dentro desse texto que eu quero, pelo aquilo que o Espírito colocou no meu coração, para abraçar para ti nesta manhã. Primeira coisa é que Deus sabe quando chega a hora, o momento. E muitas vezes nós não sabemos o tempo exato, o momento exato de falarmos, de calarmos, de agirmos ou deixarmos de agir. E o Senhor sabia que naquele momento estava chegando a sua hora e tinha que passar algo específico, além daquilo tudo já havia passado para o seu discípulo. Ele sabia, está chegando a minha hora. Eu tenho que concluir os ensinos a esses homens que iam levar à frente o meu evangelho. Eles precisam saber. Então o Senhor sabe, eu quero começar nesta manhã, que o Senhor sabe. Sabe o teu tempo, a tua hora, o teu limite, o Senhor sabe. Ele não está alheio ao que está acontecendo, ele sabe. Sabendo que é chegada a sua hora. E mais à frente, vai sabendo que Deus o confiara nas suas mãos todas as coisas. Então ele estava ciente, mesmo ciente de tudo que estava para acontecer. O Senhor toma iniciativa, como se o próprio João diz assim, ó, e sabendo amou e amou até o final. Ele estava no meio daquele grupo, sabendo que naquele grupo tinha um traidor e tinha um que ia negar, mas mesmo assim ele não abriu mão, foi até o final. E o final apontava para a morte de cruz, porque tinha um projeto, tinha um propósito, velho. Então é que Deus nos insere certo de um propósito, num plano, em que quando você começa a vivenciar aí naquele projeto, e você começa a ter uma parte de certas coisas, diz, não, ele não vale a pena levar avante isso, porque pessoas não merecem o que está ao redor, que está ao redor, seja beneficiado por isso. O meu sacrifício talvez não vale esse esforço todo para que essa pessoa que vai me trair, que vai me negar, que vai virar as costas, de eu ir até o final. E Deus falava isso ao meu coração, que tem hora, que tem coisas que Deus nos confere, nos atribui. E você se vê naquela situação em que muitas das vezes você olha o cenário e começa a avaliar e ver, será que vale a pena? Será que vai valer tanto o esforço, o sacrifício? E a Bíblia diz que ele amando amou até o final, até a morte. Eu não vou desistir, ainda que no meio tenha essas pessoas, ainda que a circunstância, sabendo o que vai acontecer, eu posso abrir mão. Mas eu vou até o final.
Eu estava meditando, o Senhor falando no meu coração, disse, não abra mão agora, porque estou em meio de situação, disse Deus, não vale a pena. Será que vale a pena mesmo, Senhor, assim, como está escrito, amando o amor até o final, até o fim. Que hora que a circunstância te convida a abandonar, a deixar. O que você está tomando de conhecimento faz você afrouxar as mãos, largar, abandonar. Mas eu quero dizer nesta manhã, vá até o final. Haverá uma recompensa. Haverá algo de excelente da parte de Deus. E muitas das vezes você tem todos os motivos para abandonar. Tem todos os motivos para deixar de lado. Mas eu estou dizendo nessa manhã para você e para mim, vai até o final, não desiste, não abra mão. Porque haverá um galardão. E a Bíblia diz lá em Isaías 53, que ele verá o fruto penoso do seu trabalho e se alegrará. Você ainda vai ter o privilégio de dizer, valeu a pena. Valeu a pena o esforço, valeu a pena o teu choro, valeu a pena o teu sofrimento, valeu a pena abrir mão de certas coisas, valeu a pena sentar solitário, valeu a pena olhar e ser abandonado, mas o Senhor está te assistindo. Que eu deitado na cama, velho, Deus falando comigo. Porque a gente dorme, eu até falo, Senhor, eu dormo do lado esquerdo de quem entra no quarto. Pode vir que eu estou aqui te esperando. Glória a Deus. E essa palavra veio. Na Xiarabacai. E Deus está dizendo para nós nesta manhã: não desista, vai até o final. Ele é um exemplo. Ele conhecia, sabia de todas as coisas, mesmo não sabendo, eu vou até o final. Eu me recordo que quando, lá no começo, muitos anos atrás, eu estava outro dia com um amigo meu, eu falei assim, quando Deus falou comigo, homem, se tu quiser, nós acabamos com isso agora, eu pago. Mas ele começou a descrever tudo o que iria acontecer, e o benefício que teria. Eu disse, eu vou até o final. Se para alcançar isso, eu vou até o final. Mas ele fala, vai ser difícil, vai ter hora que você vai querer desistir. Se você não se amparar em mim, você para. Mas eu vou até o final. Então, amando o amor até o fim. É demonstrar que estava, resolvido naquilo que ia fazer. Tomei uma decisão. Não vou abrir mão. Tomei uma decisão. Não vou deixar no meio do caminho. Eu vou até o final. E nessa palavra Deus está dizendo para você, ainda que você não viu acontecer o que você esperava, no ano de 2020 vai até o final, espera, porque o Senhor não vai te envergonhar e não vai te desamparar. Deus está dizendo amanhã nesse dia, não desiste, está chegando o fim, vai até o final. Aleluia. Pronto a parar. Notícia que vem e que nos atinge. Falei, Jesus tem misericórdia. E eu sempre ouvi, uma fé, e a fé estava indo embora, Jesus. E você como representante, você não pode abaixar a guarda, mas estava pronto de jogar a toalha, mas o Senhor se vai até o fim. Tem gente olhando para você, vai até o fim. Tem gente olhando para você, vai até o fim. Se você parar, muitos vão parar. Vai até o fim. E amando o amor até o fim. E ele toma essa atitude até o fim. Porque João fala, ele vai amar até o fim. Não vou parar. E depois vai fazer a demonstração de lavar os pés do seu discípulo. O ato de humildade. E tem muita coisa, a questão envolvendo até de salvação ali, de entendimento, fala uma coisa, ele fala outra. Mas eu quero me ater que aquela situação que estava para acontecer, dele se levantar da sua cadeira, de ir, tirar as suas túnicas e fez vestir a sua toalha, encher uma bacia. Eu creio que todos estavam olhando. Uma cena incomum. Estou acostumado a ver aí a multiplicar pães, a chamar um homem que está morto para fora, sair vivo. Por que ele vai fazer isso? E todos eles tinham uma concepção de Jesus. Era mestre, era senhor e mestre, diz o texto. E vê aquele homem
Senhor e Mestre, velho, sentado com a toalha e chamar um após outro. Todos não entenderam. Ninguém estava entendendo aquela cena, aquela atitude de Jesus. Mas ninguém questiona. Que hora que as coisas estão acontecendo e você quer questionar, quer perguntar, mas fica atônito e não fala nada. Os 11 passaram por aquele processo. Chega em Pedro, Pedro é o único que questiona. Pedro é o único que retruca aquela situação. Tem hora que quando você questiona certas coisas, você sempre está questionando. Todos querem questionar, mas por que você se levanta? As pessoas falam, não vai fazer isso. Você não está entendendo, mas passa pelo processo. E Pedro queria entender o porquê daquelas coisas. Tu não pode. Está invertendo o quadro. Tu é o Senhor. Tu é o Senhor. Está invertendo as posições. Tem hora que as coisas são invertidas na sua ótica, na sua compreensão, dentro do seu costume, dentro dos seus princípios. Mas Deus está mostrando para você que Ele é soberano. Porque a compreensão de Deus assim, não pode, Ele é Senhor, não pode lavar os pés. Mudou uma lógica, mudou um princípio, um costume. Mudou, sabe, a ordem do negócio. E vai causar estranhezas. E a gente não vai aceitar. Senhor, por que é comigo e não com ele? Porque eu que estou certinho, não acontece, com ele não acontece. Tem hora que você e eu vamos indagar certas coisas que estamos vivendo. O processo que estamos atravessando. É aquele irmão que é fiel no dízimo e passa por dificuldade financeira. Mas está escrito, Senhor. Fulano não entrega o dízimo, fulano não é fiel nisso, faz a arruaça, faz e acontece, e está sendo abençoado. Por que eu não sou abençoado? Eu estava até falando com a minha filha que nós oramos todos os dias, juntos. A gente sempre lê um salmo. E quando a gente lê o salmo de Asaf é aquele problemático. Ele olha para o ímpio prosperando, ele não prosperando, ele diz, Senhor, tem alguma coisa errada, quase se desvia. E no 77 a mesma coisa, Asaf estava com a situação, olhando, isso está acontecendo lá e não acontece cá. Inversões, situações que muitas vezes você vai questionar Deus, o porquê. E Jesus responde para Pedro, o que eu faço agora, você não está entendendo. Faz parte do projeto, faz parte do processo, faz parte daquilo que Deus estabeleceu para te abençoar. Não é que se diz aí, Deus desarruma, né? Complica e depois descomplica e explica porque complicou, que eu falo que é errado isso, porque Deus não complica. Ele faz o certo, mas nos nossos olhos você não está complicando o negócio. Podia ser um caminho mais curto, mais fácil, mas Deus sabe como trabalhar. É como aquela que vai arrumar a casa, tira tudo e coloca uma desordem. Mas por que você coloca assim? Porque eu quero colocar do meu jeito. O que eu faço agora, tu não está entendendo. Tudo isso é necessário. O questionamento de Pedro tinha fundamento. Não é razoável isso. O Senhor lavar pés dos seus servos. Não é razoável passar aquele que é fiel pela situação daquele que não são infiéis. Não é correto, na nossa ótica, certas pessoas passar por situações que ele não plantou aquilo, mas está colhendo. Se a lei da semeadura é aquilo que planta, aquilo que semeia, você vai colher. Aquilo que você planta, você colhe. E tem hora que você não plantei isso, Senhor. Se fosse fulano, até ele semeou, até ele plantou, mas eu não fiz. E Deus, eu sei que eu estou fazendo. O que eu faço agora você não entende. Indagações que nós temos constantemente. O que eu faço agora você não entende. Nós esperamos tantas coisas. E ainda tem crente esperando assim, até o dia 31, aquele homem vai sair, ele não vai assumir dia 1º aquele comando.
oramos, jejuamos, nos entregamos e Deus está dizendo, vai acontecer. Você orei, me cerquei de cuidado para que isso não acontecesse. Eu quis que acontecesse. Jó fala assim, o mal que eu não esperava, isso me aconteceu. Mas o porquê disso? Você não está entendendo. Questionamentos, irmãos. Todos queriam questionar, com certeza. Mas só Pedro se levanta e diz, eu não estou entendendo. Eu não aceito isso. E quantas vezes você e eu como crente não queremos coisas que Deus estabeleceu? Eu me recordo quando a minha mãe ficou em coma lá, e minha filha mais velha falou assim, minha avó não merecia isso. Era tão boa, crente fiel. Um derrame, 2 derrames, e ficou lá, depois foi a óbito. Ela não merecia, pai. Falei assim, quem sou eu para dizer que ela não merecia, se o dono da vida, o Deus dela, permitiu isso acontecer? E tem hora que eu e você vamos questionar, fulano não merece. Ele sabe como faz e por que faz. Ele sabe o que faz e por que faz. Nessa manhã Deus está falando contigo, para de questionar. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deus te agir da minha maneira. Não vai lavar os meus pés. Não. Ele não estava preocupado com o que estava para acontecer. Ele estava vendo uma imagem. Eu tenho o Senhor como Senhor, e eu espero que tu venha fazer algo. Na minha mente está algo reservado para esse tempo, não para que tu lave meus pés, não para que tu seja servo. E o interessante, velho, é que o Senhor fala para se eu não lavar os pés, tu não tem parte comigo. Se impedir que isso que eu estou fazendo acontecer na tua vida, você não tem parte. Tem parte ter herança. Tem hora que você abre mão. Isso eu não quero, eu aceito o teu propósito. Se você não aceitar aquilo que Deus está propondo para a tua vida, você vai ter a triste notícia no final: não vai ter parte comigo. Eu queria até fazer isso, mas porque você rejeitou, não vai ter parte. Cara que fala aqui de princípio de salvação, eu falei que eu não quero ater-me a isso. Quero ater-me a situação de que muitas das vezes nós estamos abrindo mão de um processo que Deus quer para nos abençoar. Quer fugir daquele princípio que Deus estabeleceu. Porque aqui é desobedecer. Desobediente não tem, desobediente não alcança, desobediente não vê, desobediente não vai passar, porque está desobedecendo. E a palavra diz que melhor obedecer do que sacrificar. Quando eu firmo esse princípio, eu vou sacrificar e não vou chegar onde Deus quer que eu chegue, não vou alcançar o que Deus quer que eu alcance, eu não vou ver aquilo que Deus quer que eu veja. Se eu não lavar os teus pés, Pedro, tu não tem parte comigo. Se você quebrar algo que Deus estabeleceu para aquele tempo, para esse tempo, para a tua vida, você não vai ter aquilo que está reservado para ti. Estou esquecendo todo o princípio de fala de salvação, tudo isso. De lavar só os pés, que é só lavar, pedir perdão, que mais à frente eu vou até falar sobre isso, de perdoar um outro, que devemos lavar pés um do outro, perdoar, fala de limpar, e perdão fala de limpar, tirar a causa. Mas eu quero me ater nesta manhã sobre essa parte, dizendo para você assim: não relute contra aquilo que Deus estabeleceu, por mais absurda que seja, por mais contrária à sua ótica, à sua concepção, que mais seja para ti uma vergonha, uma humilhação. João, quando Jesus chega perto dele para ser batizado, diz: não, eu não vou te batizar.
É o que precisas. Cara, descansa agora. Vamos cumprir o que tem que se cumprir, para que depois, lá na frente, a gente veja o que vai acontecer. É Deus dizendo para você, através da palavra: deixa eu seguir como eu planejei para a tua vida. Não interfira, não coloque a tua mão, deixa eu trabalhar do meu jeito. Aleluia. Eu estava conversando com um dos filhos meus, que estava assim, eu não queria que fosse assim, certa uma situação. Falei assim, está lá escrito lá em Isaías: estende a sua cortina, larga, firma a sua estada, não impeças. Deus sabe o que vai fazer, cabe a você só estender. Ele vai usar quem Ele quiser, o processo é Ele que sabe quem faz. Tem hora que nós queremos impedir isso, sabe? Mas Deus está dizendo assim: deixa eu fazer do meu jeito. Pode passar 1 mês, 2 meses, 1 ano, Deus está trabalhando. Como diz as Escrituras: pensei eu, o pensamento que eu tenho para convosco. Mas se eu ir para cativeiro, passar um período debaixo de uma situação, o que vai resultar nisso? Para dar o fim que você deseja. Porque eu tenho que passar por isso, para dar o fim que você está orando. Quero que os processos se levantem na tua e na minha vida, porque nós oramos, pedimos algo ao Senhor, e Deus está trabalhando para responder a tua e a minha oração, e nós não entendemos quando as coisas começam a surgir. Porque sempre vamos imaginar, idealizar da maneira mais simples, que nós julgamos a mais correta, a melhor. E depois você diz: olha, eu estou fazendo aquilo que você me pediu. Mas Senhor, desse jeito, é desse jeito. Tu não orou, tu não pediu, e agora que eu estou trabalhando, você quer abandonar o projeto, quer largar, quer abrir mão? Foi isso que o Espírito falou comigo, né? Então, é fruto da tua oração, você ora tanto, pede tanto, é agora que eu estou fazendo algo a teu favor, e você está questionando. Não, Senhor, desse jeito não, dessa maneira não. O que eu estou fazendo agora você não está entendendo, mas eu estou trabalhando para responder a tua oração. O que eu faço agora, você não entende, mas vai entender mais tarde. E até apontava para algo muito mais distante. Mas você vê no versículo mais à frente, ele pergunta: entendeste o que eu fiz? Tem hora que nós não estamos entendendo e parece que só vamos entender muito mais tarde. Mas tem hora que Deus faz algo acontecer que fica um absurdo aos teus olhos. Mas logo à frente você vê o cumprimento da promessa, o fruto da tua oração, a tua dedicação, a sua entrega, a sua renúncia. Deus agindo a teu favor. Porque Pedro questiona, não. Mas quando Deus fala: se você não permitir, você não tem parte comigo. Aí fala: não, então eu quero que lave tudo. Se é para isso, para ter parte, então eu quero banho completo. Isso não precisa. É só deixar eu fazer esse negócio aqui, é o suficiente. Né? Não, eu quero banho completo. Não, é só isso aqui. Porque já está limpo. É só abrir o coração, deixar eu trabalhar do meu jeito. Nei, alabarabachai no revasso. Tem hora que um problema tão complexo, eu acho que é uma solução complexa que tem que fazer ele acontecer, como Naamã, leproso. Eu achava que ele viria, colocava a mão sobre a minha cabeça, invocaria o seu Deus e eu seria limpo. Mas agora ele manda mergulhar no Jordão. Você não está entendendo? Essa água suja, lá na minha terra tem água mais limpa. Você não pediu para ser curado, eu estou mostrando como deve fazer para ser curado. Você não pediu para que eu fizesse, eu estou trabalhando, você não está entendendo. Glória a Deus. Com o questionamento do Luiz Fernando diante de Deus numa cama. E você não está entendendo. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus, que é soberano, faz o que lhe apraz. Sabe trabalhar, não precisa. Quem instruiu ele? Ele não sentou na mesa contigo para saber o que fazer e como fazer. Ele trabalha porque sabe o que está fazendo. Aleluia. Como diz a Escritura, um abate, outro exalta.
Primeiro Ele vai humilhar, para depois exaltar. Primeiro Ele vai trabalhar em nós, para depois trabalhar através de nós. Aleluia. Glória a Deus. E muitas vezes nós não queremos isso. O que eu faço agora tu não entende, Pedro. E se você recusar esse negócio, não vai ter parte comigo. Ah, eu quero ter parte. Tomava tudo. Não é necessário, disse o Senhor. Só que lave os pés. Quero que você pensa que é muita coisa, só faça isso. É só isso, é só isso. Mergulhe lá 7 vezes, vai ficar limpo. É vergonhoso. É humilhante, até a água é muito barrenta. Mergulha 7 vezes. Lá na minha terra tem rios mais limpos. Não é necessário eu vir de uma distância longa, uma caminhada para chegar aqui, faça só isso. Quero verificar a tua boca. Mas Senhor, fecha a boca, deixa. Finge-se de morto, de derrotado, e você vai ser vitorioso. Mas Senhor, eu estou de certo no negócio. É só tão simples que Deus está falando. Está requerendo da coisa acontecer. E quando você vai ouvir dele assim, é necessário isso. Se você não fizer isso, então Deus faz tudo assim assado. Porque Deus está falando que é só simples. Se eu não lavar, você não tem parte. Se tu não permitir, não vai ver. Se tu não deixar eu trabalhar desse jeito, não vai acontecer o que você está pedindo. Entende? Eu levantei daquela cama lá com a menina falando assim, Vitória, Deus sabe o que faz. Deus está trabalhando. E nós estamos relutando contra a vontade de Deus. Estava animada, eu falei, faça assim, ela foi fazer, olhou, não passei Jesus, ficou triste. Outra, não passei Jesus, eu falei assim, por que eu fui falar Deus? Porque eu quis que tu falasse, que tu cobrasse, para que ela soubesse que eu que fechei, sou eu que abro, eu que abato, mas também exalto. E tem hora que a gente não quer isso. O que eu faço agora, vós não entendes. Não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Ele não disse que você não tinha que questionar. Mas está dizendo para você, você não está sabendo, mas fique tranquilo, eu sei o que eu faço. Ele não perdeu o controle. O meu questionamento como brasileiro, como cristão, esse outro vai permitir esse homem subir aquela rampa. E no domingo, numa terça-feira dessa aqui, pastor Carlos, o Roberto, né? O Roberto falou assim, ele viu lá aquele homem sendo diplomado, aquele negócio todo, haverá, porque alguma coisa Deus está permitindo, vai cooperar para o bem. E eu tranquilizei com aquela palavra. Tem hora que a coisa absurda, isso vai cooperar para o bem. Porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Glória a Deus. Alguma coisa vai acontecer. E essa situação que você está atravessando está cooperando para o bem, para dar o fim que você pediu. Deixa Deus trabalhar. E muitas das vezes eu passei a orar e a situação começou a piorar, porque Deus ouviu a sua oração e começou a trabalhar, e o inferno se levanta para que você não veja e não vê acontecer o que Deus tem para a tua vida. Aí você diz, eu vou parar de orar a Deus. Continue, deixa eu fazer, deixa eu realizar. Está aqui o homem que ora, que jejua, e pega, Senhor Deus, se eu soubesse eu não tinha jejuado, se eu soubesse, meu Deus, tu não foi em vão teu jejum, a sua oração. Eu lembro quando eu falei para o pai assim, minha amiga, minha filha, toda liberdade tem um preço. Falei pelo Espírito, por conhecimento. E Deus falou assim, é uma verdade que ela vai descobrir na sua totalidade. E vai dizer assim, Senhor Deus, se eu soubesse eu não faria isso. Quero que você pede liberdade ao Senhor. Deus dá liberdade, mas terá um preço. Abrir mão, renunciar para alcançar a sua liberdade. O que eu faço agora você não entende,
é fruto da tua oração. Tu não pediu, Deus está trabalhando. Tu não pediu, Ele está limpando. Mas para tirar até isso, aí se que era bom, tu está tirando, estou tirando, porque isso vai te prejudicar naquilo que tu tem desejo no seu coração. Volto a dizer, o que Deus está fazendo agora, eu e você estamos dizendo, Deus, eu não entendo, eu não quero isso. Lá na cama falando, Senhor Deus, eu não entendo. Chorando, e Deus diz assim, ouça o meu Espírito, Ele está trabalhando. Um Ele abate, outro Ele exalta. Tem hora que Ele vai te abater até você dizer, eu não aguento mais. Tem hora que Ele vai fazer você passar na prensa. Eu estava falando, Vitorinha, nós estamos na prensa. E quando Ele achar que tem gota, tem azeite nessa oliva, Ele vai apertar até a última gota, para mostrar que Ele é Deus sobre a tua e a minha vida. E tem hora que você vai dizer como Pedro, eu não aceito isso. Deus, deixa eu fazer. Os outros não questionaram, deixaram. Mas nós muitas das vezes fazemos que nem Pedro. Então é interessante esse diálogo de Jesus com os seus discípulos. Nas últimas horas que antecediam sua crucificação, Ele começa a revelar que o que estava fazendo como Pedro lá atrás, disse, não, Senhor, tu não vai passar por isso. Era Satanás querendo induzir o Cristo a largar, a abandonar aquilo a qual ele via como propósito, morrer na cruz do Calvário. Mas ele estava destinado, predestinado, estava resoluto naquilo que ia fazer. E você tem que ter essa determinação. Não vou abrir mão, não vou parar. Eu estava falando com a minha filha que eu vou orar até que, e depois que acontecer, continuarei orando, para que aquilo que Deus prometeu venha se concretizar e o nome dele ser glorificado. Aleluia. Tem coisa que nós vamos orar por certo tempo, por determinado tempo, até que, não é assim que está escrito lá em Atos Apóstolos? Ficar em Jerusalém, até que Ele não estabeleceu um tempo. Fique aí, não saia. Talvez o grupo seria muito grande, mas com o passar do tempo foi caindo a quantidade, o número foi diminuindo, até ficar 120 lá no céu. Porque eles ficarem até aqui. Não abra mão, fique até aqui. Até que aquilo que você está pedindo aconteça. Sabe o que Daniel fez? Orou 21 dias e jejuou 21 dias para saber o que Deus tinha através daquele sonho que havia dado a ele. Ele não só estipulou um tempo, só disse que ele jejuou e orou por 21 dias. A determinação que estava no coração dele só sai daqui depois que Deus me responder. Eu só paro por essa causa depois que Deus me responder. E nós muitas das vezes desistimos. E nesta manhã Deus fala assim, vai mais um pouco. Eu estava falando com o meu filho que está aqui. Nós fizemos uma aventura. Foi uma aventura. Eu estava com problema de labirintite e enxaqueca. Subimos uma montanha. Tomei remédio, subi. Até a careca minha queimada. Eu fui na marra. E ainda tinha uma mulher no meio do grupo. Eu falei, Jesus, não posso. Agora que eu não posso desistir, quero ir de pé. Sentei, larguei a mochila. Eu falei, não vou. Mas ela falava assim, ó, eu vim até a primeira torre, queria chegar até a última torre. Levamos mais de 2 horas subindo. Eu falei, não posso. Eu falei que ia até o final. Acordei mal, falei, não vou, mas eu te dei a palavra que iria. Chegando lá, glorifiquei a Deus porque me sustentou até chegar lá. Se você colocar no seu coração que vai chegar até o final, Deus te dará força. Labirintite e enxaqueca, daí a testemunha, vou chegar até o final. Tem hora que faltou o ar, mas eu vou até o final. E chegando lá, vem a paisagem, vem tudo maravilhoso. Desci bem para a glória de Deus. Porque Deus me deu a graça para chegar até o final. Deus me deu a graça para chegar até o final.
final. Coloca no teu coração, não vou desistir, eu não vou abortar o plano, o projeto que Deus me confiou, eu vou até o final. Glória a Deus. E o amando amou até o fim. E depois tem coisas que Deus, parece que muda as ordens, inverte os valores ou a ordem dos fatores, mas Deus sabe o que está fazendo. E o ensinamento era para mostrar a humildade, lavar os pés uns dos outros. É questão teológica da humildade, não é isso? Você eu vou acabar, meu Deus, está botando lá. E muitas das vezes nós esquecemos certos princípios, que a nossa caminhada é uma via de mão dupla. Eu ajudo hoje, eu sou ajudado hoje para ajudar amanhã. Eu assisto hoje para ser assistido amanhã. Eu consolo hoje para ser consolado amanhã. Eu estendo a mão hoje para que a mão seja estendida amanhã. E muitas das vezes nós esquecemos disso. Olhamos para quem somos e dizemos, não preciso. Ele estava me mostrando, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se eu fiz, faça também isso. E tem hora, como eu falei, que Pedro está olhando assim, é o Senhor, você não pode fazer isso. Eu faço. Porque quero ensinar vocês alguma coisa. Tem hora que Deus está falando para você, estou fazendo porque quero te ensinar. Disse, Deus, eu não quero. Mas Deus está nos ensinando nesta manhã. Não entende, mas continua obedecendo. É difícil, mas aceita, porque Ele sabe o que faz. Ele está trabalhando para dar o fim que você deseja, fruto da tua oração. Tu pediu liberdade quando eu falei para minha filha, a liberdade tem um preço, não tem liberdade sem preço. E Deus está dizendo para você hoje, eu quero fazer cumprir a promessa que eu fiz na tua vida e ouvir a tua oração. E você muitas vezes está questionando desse jeito, não. O que eu faço agora você não sabe. E depois de concluir, pastor, antes que é professor, ele fala assim, entendeis o que eu fiz? Sabe por que eu fiz isso? Dando exemplo para você, mostrando, te ensinando, te preparando, porque a jornada vai ter dificuldade. Se você obedecer, ver o princípio estabelecido por Deus, você vai alcançar, vai ter êxito. Porque você não precisa ser maior, você precisa ser igual. Você não precisa ser melhor do que ninguém, você precisa ser o que Deus estabeleceu para você ser. Fique de pé em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Eu sei como os 11 tinham questionamento. Só Pedro que questionou que não queria que eu fizesse. Mas depois de ter o conhecimento que ter parte com Cristo, tinha que deixar acontecer aquilo que Deus estava fazendo. Então, para ter parte, para ter herança, para ter a bênção, para participar daquilo que estava estabelecido, deixa Deus fazer. É difícil. Digo para vocês que estão me ouvindo nesta manhã, para mim foi difícil e é difícil. Tem hora que a gente acha que está perdendo tempo, mas isso é necessário. Tem hora que o adversário coloca no seu coração e diz assim, não vai valer a pena, mas isso vai valer a pena. Você vai ver o que eu vou fazer através desse sofrimento, dessa situação, desse mal, essa coisa que está te incomodando, esse mal que para você é mal, mas para mim é um canal de bênção para te abençoar. Feche os seus olhos. Você vai orar comigo. Você que esperou que fosse 2022, muitas coisas aconteceram e não aconteceu. E eu falei até para o Senhor, quero pegar 2022 e enrolar, que Ele vai se enrolar, como diz as Escrituras, que os céus seria enrolado como uma cortina. Nós vamos pegar esse ano 2022, mesmo com perda, com derrotas, com acontecimentos desagradáveis, nós não vamos lançar no lixo, vamos colocar, foi algo que Deus preparou no ano 2022 para que no ano 2023 aconteça. Um grande projeto estabelecido por Deus,
que for de tirar de perda, de dor, de sofrimento, redundará em grande vitória em 2023. Por isso não rejeite o que Deus está fazendo. Não lute contra a vontade de Deus, porque está escrito que aquele que contende com o Senhor não tem paz. Lava tudo, Senhor. Senhor Deus e Pai, como eu estava falando ontem, naquela oração com a minha filha, tu fez Adão adormecer para tirar uma costela para dar a ele e a Eva. Foi tirado algo rígido para dar algo flexível diante dele, para suprir as suas carências. Então é que tu tira algo de nós, se não é necessário tirar, mas tu sabe o que tirar para repor algo melhor. Porque Adão entendeu que a Eva era osso dos seus ossos e seria chamada valor, porque o Senhor fez para auxiliar e estar ao seu lado. A costela só protegeria só alguns órgãos, mas Eva estava do seu lado para auxiliar. Tem hora que Deus tira algo que você julga tão importante. Por isso, Deus, nesta manhã aqui estamos, sem entender muitas coisas, mas pedindo, vai até o final, Senhor. Não nos abandone agora. Conclua a tua obra, conclua o teu projeto na nossa vida, porque nós não abrimos mão daquilo que tu estabelecera, daquilo que tu, ó Deus, nos inserira. É projeto, é plano. Tu nos colocou nessa fogueira e na hora certa tu vais tirar, porque tu permitiu, Senhor Deus, Daniel entrar naquela cova dos leões para tirar e para que o teu nome fosse glorificado. Então vai até o final, não impeça, faça o teu nome ser glorificado. Ajuda ele, Jesus. Ajuda ela. Me ajuda. Eu preciso da tua ajuda. Tem tanto questionamento. Tem hora que nós falamos, Senhor Deus, só conosco. Mas eu te peço, Deus, dá graça a ele. E dá graça a ela. Mostra que esse negócio que tu começou, quando tiver concluído, a parte contigo é de comer a mesa, de herdar aquilo que está escrito. Somos co-herdeiros de Cristo. Por isso, Pai, nos dê essa graça de ter aquilo que tu reservara para nós, que é maior e melhor. Como disse Paulo, essa leve, momentânea tribulação não há de se comparar com o peso de glória, o que está destinado por ti, para ele, para ela. Através desse processo, dessa luta, há de redundar em louvor e glória do teu nome e exaltação da tua parte, porque tu há de preparar uma mesa no deserto, para ele, para ela, para nós nesta manhã, porque tu é o Senhor que sabe o que faz. Nos abençoe e nos guarda, Pai, no nome de Jesus. Amém.